Já passaram 10 anos do surto de legionela de Vila Franca de Xira. Para a grande maioria dos 403 infectados, a justiça está a tardar, mas se vai falhar ou não, ainda é o que esperam para ver. Morreram 13 pessoas, muitas ficaram com sequelas para o resto da vida. É assim, eu já, desde pequena que eu era asmática, portanto, depois apanhei a legionela e fiquei mal. Mas a seguir apanhei o Covid, pior ainda, o irmão já estava afetado, agora é que é. No dia 12 de novembro de 2014, fui ao posto de centro de saúde, onde foi o médico, só ao outro dia 13, é que disse que aquele indivíduo já tinha a legionela. O que é que sentia? Sentia-me falta de ar, e no dia 14 fui para o Hospital de São José. Esteve lá quanto tempo? Estive lá 15 dias internado, 9 dias sem saber onde estava, e depois fui transferido para o... Que idade é que tinha na altura? Ora, na altura, portanto, 10 anos, tinha 67. A Associação de Apoio às Vítimas de Legionela não desiste da ação popular contra o Estado. Dos 403 infectados, só foi provado nexo de causalidade a 73 pessoas, as que acabaram por ser indenizadas pela ADP, mas a Associação não desiste de fazer justiça pelas centenas de pessoas que aguardam um desfecho há 10 anos. Há prazo, sabe-se como é que são os processos da justiça em Portugal, é tudo anos, não é? Mas a gente já vamos esperando, já passaram 10, se tivermos que passar outros 10, mas a gente não desiste, vamos estar sempre aí. E portanto mantém-se aquela ideia de se a justiça portuguesa não se fizer, de recorrer ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Exatamente. Depois de passarmos os tribunais portugueses, não é? Se tivermos que recorrer ao Tribunal Internacional, claro que sim. Este surto de legionela, o segundo maior de sempre no mundo, deixou lições para a ciência. Um dos infectados foi Manuel Lima, trabalhador da empresa Tubogal. O seu caso foi inédito, porque pela primeira vez descobriu-se que a doença podia ser contagiosa. Aquele homem contagiou a mãe e os dois acabaram por falecer. Nunca se tinha encontrado nenhum caso de infecção entre pessoas. Não. Não está descrito, antes desse caso, não está descrito nenhum caso de transmissão entre pessoas. Portanto, este caso vem justificar que a possibilidade de uma pessoa infectada ter a capacidade de transmitir tanta quantidade de bactérias que um convivente com grande proximidade e durante muito tempo conseguiu contrair a doença. Isto justificou uma publicação de um pequeno case report na revista médica mais prestigiada. Há pouco no processo a mãe do senhor já estava muito debilitada também, não era? A mãe do senhor não tinha, a senhora era mais idosa, tinha fatores de risco da idade, mas não tem a ver com comorbilidades, tem mesmo a ver provavelmente com quantidade de inóculo. E o facto disto ter acontecido já vem referido na literatura médica posterior dessa possibilidade. Portanto, é um aspecto infelizmente inovador, mas que foi devidamente serviu para demonstrar outra possível via de contaminação. Para o município, o surto traduziu-se em dias de desespero, até porque inicialmente pensava-se que podia dever-se à água da torneira contaminada. Eu tinha dito ao António Oliveira, que caso se viesse a verificar que o problema e a origem da infecção da legionela fosse água da rede pública, eu imediatamente me demitia, porque era uma situação extremamente grave e tinha que sim, o responsável era eu, como Presidente da Câmara, e portanto eu demitia-me imediatamente. Felizmente não foi isso. No entanto, exigiram-nos, tanto o Dr. Francisco Jorge, como sobretudo o Ministro da altura do Ambiente, Jorge Moreira da Silva, que me telefonou, dizer, tem que pôr mais cloro na rede. E ao que eu lhe disse assim, olha, as pessoas não morrem da doença, morrem da cura. Porque efetivamente já estávamos, como os nossos técnicos, que foram inexcedíveis, já estávamos a ultrapassar o limite do razoável relativamente à colocação de cloro na água da rede pública. Marina Tiago, vice-presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, saudou a iniciativa da associação e lembrou a todos que o município continua disponível para ajudar as vítimas da legionela. Porque o desafio autárquico é, acima de tudo, um desafio de servir as pessoas.
E nestes momentos difíceis a sensação de alguma até incapacidade de perceber efetivamente o que está a acontecer e de conseguir chegar às nossas pessoas, porque é, assim, é para isso que os autarcas são eleitos, devem ter sido momentos muito difíceis. Para nós ficou um ensinamento fundamental destes dois homens, que foi a disponibilidade e a capacidade de articular com as entidades governamentais, e o Mesquita e o António Oliveira sabem do que estou a falar. Às vezes não é tão fácil como pode parecer, mas esta capacidade, esta disponibilidade e este empenho de articular com o Governo, com as autoridades de saúde, foi de facto muito importante para fazer um caminho na resolução daquilo que era a responsabilidade e a competência da Câmara neste processo. 10 anos do surto de legionela de Vila Franca de Xira, assinalados pela Associação de Apoio às Vítimas da Legionela, com um debate que teve lugar este sábado, dia 9 de novembro, no Forte da Casa.